Vamos lá, pessoal. Voltando com a nossa aula sobre biomas mundiais, vamos falar agora sobre o bioma do deserto e logo em seguida falaremos dos biomas brasileiros, né? Assuntos extremamente importantes para vestibulares, principalmente vestibular do Enem. Vamos lá, paisagem desértica, né? Como nós falamos, a classificação da vegetação de acordo com a umidade, né? Temos uma vegetação desértica chamada de vegetação xerófila ou xerófita, né? Adaptada ao ambiente de seco. E aí você tem no bioma desértico basicamente uma escassez de vegetação. O que é importante você observar na paisagem desértica é justamente, primeiro, quais são os fatores determinantes de uma paisagem desértica? O que forma o deserto? Quando a gente pergunta o que forma o deserto, não é característica da paisagem desértica. Olha aí a paisagem desértica. Por que existe deserto? Por que existem desertos? Então, basicamente, fatores determinantes. Presença de cadeias montanhosas recentes, né? Você sabe que as cadeias montanhosas elas bloqueiam os ventos úmidos. Então, presença, normalmente os desertos estão onde? Na faixa entre 20 a 40 graus de latitude, né? Fator determinante é a presença de cordilheiras montanhosas. Outro fator importante na formação do deserto, a presença de massas de ar seco, ou seja, zonas de baixa pressão atmosférica. Não esquece isso. Terceira opção, você tem também a presença de correntes marítimas frias. Você fala assim, mas professor, mas a corrente marítima fria, o deserto é quente. Não, meu filho. Por que não? Porque o deserto ele pode ser frio ou ele pode ser quente. E, geralmente, o ar frio ele é seco. Então, você tem presença de correntes marítimas frias e secas, que também são geradoras de desertos. Tá? Então, basicamente, fatores determinantes, presença de montanhas, presença de zonas de baixa pressão e presença de correntes marítimas. Beleza, agora quais são as características de um deserto? Principalmente escassez pluviométrica. Você tem índice pluviométrico inferior a 250 milímetros, às vezes passa 3, 4 anos sem chover, né? Temperaturas elevadas, na verdade, não é só temperaturas elevadas, você tem grande amplitude térmica numa paisagem desértica. E por que grande amplitude térmica? Porque você tem escassez de vegetação. Então, durante o dia, se for um deserto quente, é 50 graus, e à noite cai para 0 grau. Grandes amplitudes térmicas. Voltando aqui, né, nesse gráfico aí de clima, ó, deserto da Líbia, perceba, né, que você tem um índice de chuva muito baixo, ó. Isso aqui nós estamos vendo aqui 60 milímetros de chuva, mas às vezes passa 3 anos para chover, né? E aí você vê melhor dizendo, né, que é da isoterma, ó, a linha da temperatura, perceba, ó, 12 graus vai até 30 graus, tá? Mas só que normalmente passa muito disso, isso aí é a média, né? Se você tem, olha, presta atenção, 50 graus durante o dia e à noite você tem 10 graus, 50 menos 10 dá 40 de média. Tá? Então isso aqui que você está vendo é a média, tá? A linha da isoterma, ó. E aqui essas marquinhas que você está vendo aqui, ó, são os índices pluviométricos. Então você vê que quase não chove. Às vezes passar 3 anos sem chover. Tá? Então, grande amplitude térmica, temperaturas elevadas, né? Que é a média de 30 graus, mas atinge 50 graus. Por exemplo, no Iraque, chega a fazer 55 graus. Tá? E a questão da vegetação xerófila, como nós já falamos. Olha lá, ó, paisagem desértica. Outra coisa, importante você observar esse mapa aí. Ó. Olha lá, presença de cordilheira montanhosa, que é a Cordilheira dos Andes. Do outro lado, você tem deserto da Patagônia, na Argentina, deserto do Atacama, no Chile, que são desertos frios. Aqui é semideserto, né? O semiárido brasileiro.
Aí você tem aqui, ó, na costa oeste norte-americana, montanhas rochosas. Né? E aí depois você tem deserto do Arizona, deserto da Califórnia, deserto do Texas, nos Estados Unidos, o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, e outros desertos. A Austrália, que metade é deserto, até porque a grande cordilheira australiana, né, ela atua como se fosse uma barreira, evitando que os ventos úmidos do oceano possam atingir o país. Então, metade da Austrália é deserto. Tá? Então, não pode esquecer isso. Presença de cordilheiras montanhosas, aqui no caso, no Saara, você tem cadeia dos Montes Atlas. No caso do Saara, não é só a cadeia dos Montes Atlas, mas também, né, o fato de a região do Saara ser uma área de estagnação de massas de ar quente, baixa pressão atmosférica. Tá? Então, observa bem esse mapa, porque ele é muito caível em vestibular do Enem. Dificilmente eles vão pedir para você característica fisionômica, aparência, tal, vegetação espinhosa, raízes profundas, o próprio xeromorfismo, mas eles querem saber justamente localização. E aí, passando, né, para os biomas brasileiros, né, pega seu caderninho, vou ficar aqui do lado, ó. Pega seu caderninho, faz esse mapa mental no seu caderno, aí, no caso, Geografia do Brasil, né? Dê uma olhada, porque isso é muito caível. Bioma da Amazônia, olha lá, ó, floresta tropical. Olha, alguns autores, como eu te falei, consideram floresta tropical subtipo floresta equatorial. Tá? Para nós, aqui para vestibular, é melhor você entender floresta equatorial amazônica. Clima equatorial quente e úmido, baixa amplitude térmica, vegetação, formação florestal densa, higrófila, heterogênea, latifoliada, mas importante principalmente no que se refere ao bioma amazônico, que principalmente a questão da devastação ambiental. Se você não copiou esse mapa mental no seu caderno, dá um pause na gravação, vou ficar até aqui embaixo, dá um pause na gravação e aí faz esse mapa mental no seu caderno. Tá? Depois passa para o bioma do Cerrado. Olha lá, bioma do Cerrado, a chamada savana entre aspas, né? Você que vem acompanhando nossa aula, percebe que savana e cerrado tem algumas diferenças. Por quê? Porque o cerrado, ele está associado a um clima tropical? Sim. É uma vegetação tropófila? Sim. 6 meses de seca, 6 meses de chuva? Só que o cerrado, ele apresenta 3 estratos. Falou da vegetação do cerrado, vegetação que apresenta 3 estratos. Cerradão florestal, cerrado típico, que é arbustivo, galhos retorcidos, folhas grossas com pelos coriáceas, galhos retorcidos, tá? E campo cerrado, que é rasteiro, tá? Não esquece. E o que vem sendo muito devastado, esse que é o segundo bioma mais importante do Brasil, né? Já foi devastado mais ou menos metade do cerrado em função da expansão da lavoura de grãos. O domínio do cerrado é associado, inclusive, a quê? É associado a relevo de chapada, né? Solo arenoso, vem sendo devastado em função do quê? Expansão da lavoura de grãos. Não pode esquecer, sul do Maranhão, né? Região do Vale do Rio Balsas. Lembrando que a vegetação do cerrado também domina o estado do Maranhão. Tá? Então, falou de cerrado, falou da devastação em função da expansão da lavoura de grãos. Depois, caatinga, né? Vegetação arbustiva associada ao clima semiárido. Aí você fala assim, mas xerófila também, como o deserto que nós falamos agora há pouco, não pode esquecer que a caatinga está associada ao clima semiárido, né? Que é uma vegetação arbustiva e que tem como atividade econômica principal o quê? A pecuária extensiva. Observe a localização aí associada ao clima tropical semiárido ou simplesmente semiárido. Tá? Aqui você está vendo o bioma da Mata Atlântica ou ex-Mata Atlântica, né? Porque, afinal de contas, só resta aí 6 a 8% da Mata Atlântica. Lembrando que
é menos de 10%, mas entre 6% e 8% especificamente, dados mais atualizados. Tá? Lembrando que o domínio da Mata Atlântica é chamado de quê? De mares de morros florestados. Por quê? Porque o relevo é muito acidentado no Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, clima tropical úmido, né? É uma região de serras e planaltos do leste e sudeste. Então, Mata Atlântica é chamado de mares de morros florestados. Não esquece vegetação ambrófila, por quê? Porque faz sombra, chamada também de floresta pluvial, porque está associada a um clima mais úmido, higrófila, latifoliada, perene, heterogênea. Tá? Depois, lá embaixo, os pampas, né? Campos Sulinos, Campanha Gaúcha, vegetação de gramínea, clima subtropical, que mais? Pecuária extensiva, né? Vegetação rasteira, gramíneas, usado muito para pastagem, pecuária extensiva. Pantanal e o próprio mangue também, que domina parte do litoral brasileiro, né? São ecossistemas de transição, né? É uma faixa de transição. Por quê? Por que Pantanal é uma faixa de transição? Porque ali você vai ter mata tropical, vai ter cerrado, você vai ter campo, né? Uma região drenada pelo rio Paraguai e seus afluentes, também muito utilizada para pecuária extensiva. Aqui, olha, onde nós estamos mostrando, né, especificamente, você vai ter a Mata das Araucárias, né, que também está associada ao clima subtropical, que inclusive só resta 5% da Mata das Araucárias, tá? Especificamente no estado do Paraná. Foi muito devastada em função da presença do imigrante no século XIX. Tá? Hoje ela está em extinção. Mata das Araucárias é uma floresta, inclusive, que apresenta uma folha em forma de agulha, chamada aciculifoliada. Mata das Araucárias, nessa região que você está vendo aqui, onde eu estou colocando a seta, não esquece, muito devastada e associada a um clima subtropical. Tá? Então, demos uma repassada rápida aqui nos principais biomas brasileiros. Dê uma copia no seu caderno, dê uma lida nisso daí, porque é muito caível em vestibular. Quero agradecer a audiência de vocês, dê um likezinho na nossa aula, se inscreva no canal, chame seus amigos, seus irmãos, seu tio, seu primo, todo mundo para assistir nossa aula, né? Dê valor àquilo que é nosso aqui do Maranhão, né? Para que a gente possa continuar gravando aulas para você que aí está. Muito obrigado.